Bom dia! Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, apostila do quarto bimestre. Estamos no módulo 32, que fala sobre as razões trigonométricas. Apostila aberta na página 319. Agora vamos resolver alguns exercícios. Exercício número 1. Em relação ao triângulo retângulo PQR, dado na figura, indique o que se pede. Letra A. O cateto oposto ao ângulo de 65 graus. Então, vamos analisar o cateto oposto. O cateto oposto é aquele que fica em frente ao ângulo de 65 graus. Então, aqui nós temos o ângulo de 65 graus. Em frente ao ângulo de 65 graus, nós temos o segmento PR, ok? Agora, nós queremos o cateto adjacente ao ângulo de 65 graus, aquele que fica aqui ao lado do ângulo de 65 graus, que é o segmento PQ, ok? Então, nós temos aqui ao lado do ângulo de 65 graus, o cateto adjacente, que é o segmento PQ. A hipotenusa. A hipotenusa, ela fica em frente ao ângulo reto. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, que é o segmento QR ou RQ, o lado RQ. Agora, vamos analisar o ângulo de 25 graus. Nós estávamos falando do ângulo de 65 graus, certo? Em relação ao ângulo de 65 graus, o cateto oposto é aquele que fica em frente ao ângulo de 65 graus, que é o segmento lado PR. O cateto adjacente ao ângulo de 65 graus é aquele que fica ao lado do ângulo de 65 graus, que é o PQ. E a hipotenusa, que é aquele lado que fica em frente ao ângulo reto, que é o segmento RQ. Agora, nós temos que analisar do ângulo de 25 graus, certo? Eu quero o cateto oposto ao ângulo de 25 graus. Em frente ao ângulo de 25 graus, nós temos o segmento PQ. Agora, o segmento PQ é o cateto oposto ao ângulo de 25 graus. O cateto adjacente ao ângulo de 25 graus é aquele que fica ao lado do ângulo de 25 graus, que é o segmento, o lado PR. Lembrando que o segmento RQ é a hipotenusa para o ângulo de 65 graus, para o ângulo de 25 graus. A hipotenusa não muda, a hipotenusa sempre fica em frente ao ângulo reto, ok? Agora, vamos aqui para a questão número 2. Para cada triângulo retângulo, escreva as razões indicadas. Nós queremos aqui na letra A, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Vamos começar indicando quem é a hipotenusa em relação ao ângulo alfa. A hipotenusa, tanto para o ângulo alfa quanto para o ângulo beta, a hipotenusa é C. Vamos colocar aqui a hipotenusa para nós não nos confundirmos. Então, aqui nós temos a hipotenusa, ok? Então, já sabemos quem é a hipotenusa. A hipotenusa está sendo representada aqui pelo C. Agora, em relação a alfa. Em relação a alfa, o cateto oposto
é o A. O cateto adjacente, que fica aqui ao lado do alfa, é o B, certo? Então, o que é o seno? Nós já vimos, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O A. Quem é a hipotenusa? O C. Então, o seno de alfa é A sobre C. Agora, o cosseno de alfa. Para encontrar o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é o B, a hipotenusa é o C. Então, o cosseno de alfa é B sobre C. A tangente de alfa é a razão, a comparação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa é A, o cateto adjacente é B. Então, a tangente de alfa é A sobre B. Agora, nós temos que fazer o mesmo, só que para o ângulo beta. Então, vamos apagar aqui e vamos analisar o ângulo beta. Em frente ao ângulo beta, nós temos o cateto oposto, que agora, para o ângulo beta, o cateto oposto é B, o cateto adjacente ao ângulo beta é o A. Então, o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é B, a hipotenusa continua sendo C. Então, o seno de beta é B sobre C. Agora, nós vamos para o cosseno de beta. O cosseno de beta, gente, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo beta é o A. A hipotenusa é C. Então, o cosseno de beta é A sobre C. Agora, a tangente de beta. A tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? B. Cateto adjacente agora é o A. A tangente de beta é B sobre A. Agora, a letra B. Vamos lá. Primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa fica em frente ao ângulo reto. A hipotenusa é o lado PQ, que está sendo representado pelo R. Então, a hipotenusa é R. Analisando aqui, essa letra grega é chamada de φ, certo? Essa letra grega é o delta, delta minúsculo. Vocês conhecem o delta maiúsculo? Esse é o delta minúsculo. Então, agora, qual é o cateto oposto ao ângulo que está representado pela letra grega φ? O cateto oposto é P. O cateto adjacente é Q. Então, vamos lá. O seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, P. Hipotenusa, R. Então, o seno de φ é P sobre R. Agora, nós queremos o cosseno de φ. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, que é o Q, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, o cosseno de φ, Q sobre R. Agora, a tangente de φ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o P, o cateto adjacente é o Q. Então, a tangente de φ é P sobre Q. Agora, vamos analisar o ângulo representado pela letra grega delta, certo? Letra delta minúsculo. Então, aqui nós continuamos em frente ao ângulo reto. A hipotenusa é o R. Agora, em frente ao delta, nosso delta minúsculo. O cateto oposto fica em frente ao ângulo. Agora, o cateto oposto é o Q. O cateto adjacente é o P. Então, o seno de delta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o Q. A hipotenusa é o R. O seno de delta é Q sobre R. Agora, o cosseno de delta.
O cosseno de delta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, P. Hipotenusa, R. O cosseno de delta, P sobre R. Agora, a tangente de delta. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o P. É o quê? O cateto adjacente é o P. Então, a tangente de delta é Q sobre P. Agora, nós faremos o mesmo na letra C. Só que na letra C nós temos valores numéricos. Então, a nossa hipotenusa, ela fica em frente ao ângulo reto. A hipotenusa é o 5. Agora, em relação ao ângulo alfa, em frente ao ângulo alfa, nós temos o cateto oposto, que é 3. O cateto adjacente ao ângulo alfa é 4. Então, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o seno de alfa é 3/5, ok? Aqui você poderia simplificar se fosse possível. Agora, o cosseno de alfa. Para encontrarmos o cosseno de alfa, nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente, pela hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui ao ângulo alfa é 4, a hipotenusa é 5, o cosseno de alfa, 4/5. A tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa é 3, o cateto adjacente é 4. Então, a tangente de alfa é 3/4. Agora, nós vamos analisar em relação ao ângulo beta, ok? Em relação ao ângulo beta, quem fica em frente ao ângulo beta é o 4. Agora, o cateto oposto é 4. O cateto adjacente passa a ser quem? 3. Ao lado do beta, nós temos o 3. Então, o seno de beta. O seno de beta é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é 4. A hipotenusa é 5. O seno de beta é 4/5. O cosseno de beta é o cateto oposto, o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 3, a hipotenusa é 5. O cosseno de beta, 3/5. A tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo beta é 4, o cateto adjacente ao ângulo beta é 3, a tangente de beta, 4/3. Lembrando que razões trigonométricas têm uma ordem. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa nessa ordem. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, também nessa ordem. Não podemos mudar a ordem de uma razão. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, também seguindo essa ordem. Agora, nós vamos para a página 320. A tabela de razões trigonométricas. Para resolver o problema apresentado no item 3 da seção As razões trigonométricas em um triângulo retângulo, você utilizou uma das razões trigonométricas referentes ao ângulo de 37 graus, que havia sido determinada no item 1, dessa mesma seção. Por isso, não foi necessário construir com régua, esquadro e transferidor um novo triângulo retângulo. Imagine-se toda vez que nós precisarmos calcular seno, cosseno e tangente, tivéssemos que construir com régua, esquadro e transferidor um novo triângulo retângulo, trabalhando com semelhança de triângulos. Ficaria muito demorado. Quer dizer, então, que essa razão é sempre válida se o ângulo medir 37 graus? Sim,
pois todos os triângulos, retângulos, com um ângulo de 37 graus são semelhantes entre si. Então, a razão é a mesma, pois os triângulos sempre serão o quê? Semelhantes. Os matemáticos da Grécia Antiga, ao perceberem esse fato, passaram a se dedicar à observação dos valores do seno, cosseno e tangente de diferentes ângulos. Dessa forma, elaboraram extensas tabelas que tornavam desnecessária a construção, com régua e transferidor, de triângulos retângulos para calcular distâncias inacessíveis. Sempre que fosse possível, bastava consultar a tabela e usar o valor do seno, cosseno ou tangente do ângulo desejado. Então, em alguns exercícios, nós vamos consultar essa tabela e utilizar o valor do seno, do cosseno ou da tangente do ângulo que aparecer no exercício, na atividade. Na página a seguir, é fornecida uma tabela. Então, na próxima página, nós temos uma tabela com os valores das razões trigonométricas dos ângulos de 1 grau até 89 graus, variando de grau em grau, de 1 em 1 grau. Ao resolver os exercícios desse módulo, grifem aí para não esquecer, ao resolver os exercícios deste módulo, sempre que for necessário, você deverá consultá-la. Deverá consultar a tabela da página 321. Todos os valores são dados com precisão de 3 casas decimais. Então, nossa tabela tem todos os dados com 3 casas decimais. Se necessitar de maior precisão, você poderá usar uma calculadora científica. Pessoal, na calculadora científica, você tem a opção, ela dá a opção do cálculo do seno, do cosseno e da tangente com um maior número de casas decimais. Então, aqui nós temos as calculadoras científicas, um modelo delas. Elas permitem calcular os valores do seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo com bastante precisão, que é essa calculadora aqui, ok? Agora, vamos para a página 321. Tabela de razões trigonométricas. Vocês têm o ângulo, o valor do seno, do cosseno e da tangente, com 3 ordens decimais para cada um. Então, o ângulo, 1 grau. O seno de 1 grau é sempre 0,017. O cosseno de 1 grau é sempre 0,9998. Aqui foram utilizadas 4 casas decimais. A tangente de 1 grau, 0,017. E assim continua, de 1, 2 graus, 3, 4, 5, 6. Então, aqui na primeira coluna nós temos os graus, de 1 até 45 graus, os valores do seno, do cosseno e da tangente. E aqui nós temos também a primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta coluna, nós temos os ângulos de 46 graus, 47 graus, 48 graus, até 89 graus. E os valores do seno, do cosseno e da tangente. Só para vocês terem uma ideia da precisão da calculadora. Calcular o seno de 46 graus. Aqui nós temos 0,719. Na calculadora eu tenho 0,7193398. Tenho mais casas decimais, uma maior precisão. Mas, para vocês resolverem os exercícios, basta consultar a tabela da página 321. Combinado? Então, vamos lá. Página 322.
Número 1. Em cada triângulo, determine o valor de x. Sempre que necessário, consulte a tabela de razões trigonométricas que está ali na página 321. Então, letra A. Analisem comigo o que nós temos aqui, os valores que aparecem. O 10 é a hipotenusa. Aqui, ao lado do ângulo de 20 graus, nós temos o cateto adjacente. Então, toda vez que aparecer o cateto adjacente e a hipotenusa, vocês já devem saber. Cateto adjacente, hipotenusa é a fórmula do cosseno. Cosseno de quantos graus? O cosseno de 20 graus. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, é só voltar aqui na página 321. Nós estamos procurando, não se esqueçam, o ângulo de 20 graus. Então, aqui vamos para o ângulo de 20 graus. Nós estamos procurando o valor de quem? Do cosseno. Esse é o valor do seno, esse é o valor do cosseno. Então, nós vamos utilizar o cosseno de 20 graus. O cosseno de 20 graus, 0,940. Aí, voltamos aqui, consultamos a tabela. O cosseno de 20 graus, 0,940, é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 10. Agora, é só multiplicar como? Em cruz. Então, aqui nós temos o x, aqui não tem nada, é 1, x vezes 1 continua x, 0,940 vezes 10 fica 9,4. Então, o x é igual a 9,4. Agora, vamos para a letra B. Aqui na letra B, nós temos em relação ao ângulo de 39 graus. O 24,3 é o cateto oposto. Aqui, ao ladinho do 39 graus, o x é o cateto adjacente. Quando temos cateto oposto e cateto adjacente, nós temos que saber que é a tangente de 39 graus. Agora, voltamos lá em cima. Aqui nós temos 39 graus, a tangente de 39 graus está aqui, aqui é o seno, o cosseno, a tangente de 39 graus é 0,810. E é esse valor que nós vamos substituir aqui. Tangente de 39 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 39 graus é 0,810. O cateto oposto é 24,3. O cateto adjacente é x. Agora, nós vamos multiplicar em cruz. 0,810 vezes x. E aqui nós temos 24,3. Aqui vocês podem completar com 1. 24,3 vezes 1, 24,3. Então, 0,810x é igual a 24,3. A operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o x é igual a 24,3 dividido por 0,810. Encontramos que o x é igual a 30. Agora, a letra C. A letra C nos dá aqui o triângulo IHG. Em frente ao ângulo reto, nós temos o 8, que é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 32 graus, o x, que é o cateto oposto. Se nós temos no exercício cateto oposto e hipotenusa, nós vamos calcular o seno, ok? Então, aqui é o cálculo do seno de 32 graus. Vamos lá para a tabela. 32 graus, o valor do seno é 0,530.
Então, o seno de 32 graus, cateto oposto, sobre a hipotenusa. O seno de 32 graus, 0,530. O cateto oposto é x, a hipotenusa é 8. Então, fica 0,530 igual a x sobre 8. X vezes 1, aqui você pode completar com 1, x. 0,530 vezes 8, 4,24. Então, o x é igual a 4,24. Agora, a letra D. Na letra D, nós temos o triângulo JKL. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, que é o x mais 2. Ao lado do ângulo de 60 graus, nós temos o x, que é o cateto adjacente. Então, nós vamos calcular o cosseno de 60 graus. Por que é cosseno? Porque nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Vamos para a tabela encontrar o cosseno de 60 graus. Prontinho, 60 graus, o valor do cosseno é 0,500 ou 0,5. Então, vamos continuar aqui. Ficamos com o cosseno de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus é 0,500, o cateto adjacente é x, a hipotenusa é x mais 2. Vocês podem passar um traço aqui e completar com 1. 1 vezes o x fica x, 0,500 vezes x mais 2. Aqui nós temos que colocar o parênteses para aplicar a propriedade distributiva. 0,500 eu eliminei os zeros, fiquei com 0,5. 0,5 vezes x, 0,5x. 0,5 vezes mais 2 fica mais 1, igual a x. Resolvendo essa equação do primeiro grau. 0,5x, o x que era positivo vem para cá, fica menos. Fica 0,5x menos x, igual a quem? O mais 1 vai para o segundo membro, fica menos 1. 0,5x menos x, que é 1x, fica menos 0,5x igual a menos 1. A incógnita não pode ficar negativa. Nós vamos multiplicar tudinho aqui por menos 1. Menos 0,5x vezes menos 1, o 0,5x fica positivo. Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, o x é 1 dividido por 0,5. Encontramos que o x é igual a 2. E concluímos a questão número 1. Agora, a questão número 2. Usando os valores da tabela das razões trigonométricas, determine as medidas aproximadas dos ângulos agudos de cada triângulo retângulo. Então, nós temos aqui. Vamos analisar o ângulo B. O cateto oposto aqui ao ângulo B mede 11,5 graus. O cateto adjacente ao ângulo B mede 11,5 centímetros e o cateto adjacente mede 10 centímetros. Então, vamos calcular a tangente de B, pois nós temos cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 11,5, o cateto adjacente é 10. Então, nós temos 11,5 dividido por 10. A tangente de B é 1,5, pois o resultado da divisão de 11,5 por 10 é 1,5. Agora, vamos voltar para a tabela e procurar onde a tangente é 1,5. Então, aqui nós temos a tangente de 45, que é 1. A tangente de 46, que é 1,036. A tangente de 47, que é 1,072. A tangente de 48, que é 1,111. E encontramos a tangente de 49 graus, que é 1,150, que é o mesmo que 1,15. Então, voltando aqui,
no finalzinho da página. Nós sabemos que a tangente vale 1,15 quando o ângulo é de 49 graus. Para determinar o outro ângulo, nós sabemos que aqui são 90 graus, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, a soma do ângulo B com o ângulo C tem que ser 90 graus, pois 90 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. Então, para determinar o ângulo C, basta subtrair de 90 graus o ângulo de 49 graus que nós acabamos de encontrar. Então, o ângulo C mede 90 graus menos o valor de B, que são 49 graus. Assim, o ângulo C mede 41 graus. Agora aqui a letra B. Na letra B, nós temos, eu considerei o ângulo R. O cateto oposto em relação ao ângulo R, 47 graus. A hipotenusa é 50. Quando nós temos cateto oposto e hipotenusa, é o cálculo do seno de R. O seno de R é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de R é o cateto oposto, que é 47 graus, sobre a hipotenusa, que é 50. Ao dividir 47 por 50, o seno de R é 0,94. Agora, nós vamos para a tabela, novamente, procurar o valor 0,94, certo? Aqui, o ângulo de 70 graus e o seno 0,940, que é o mesmo que 0,94. Então, 0,94 admite o seno quando o ângulo é de 70 graus. Então, nós acabamos de descobrir o valor do ângulo. Então, vamos completar aqui. O valor de R, então, o seno de 70 graus. Então, quando R é 70 graus, o valor é 0,94. Para encontrar o valor do ângulo Q, nós vamos pegar 90 graus e subtrair 70 graus. Então, o Q é igual a 90 graus menos o valor de R, que são 70 graus. Descobrimos que o ângulo Q mede 20 graus. Assim, nós concluímos a questão número 2 da página 322. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!